Sejam muito bem-vindos ao canal Dog.Física e nesse vídeo eu vou continuar resolvendo a prova de matemática do PSS da CED do Paraná, que foi aquela prova que foi aplicada no dia 25 de setembro de 2022. Esse vídeo aqui é a segunda parte, eu vou resolver da questão 23 até a questão 40. Na primeira parte eu resolvi da 9 até a 22, lembrando que a questão 9 é a primeira específica de matemática. A primeira parte, o link vai estar aqui na descrição, então se você ainda não assistiu a primeira parte, vai lá no link aqui embaixo na descrição que você encontra ele facilmente. E se você não me conhece ainda, eu sou o professor Douglas Oliveira, eu sou professor de Física lá na Universidade Federal do Paraná, no campus Jandaia do Sul. E se você não conhece esse campus ainda, você que é professor aí do ensino médio, a gente tem cursos de segunda habilitação, segunda licenciatura em Matemática, Química e Física. Em um ano e meio, em até um ano e meio, você consegue pegar sua segunda habilitação, aí você consegue pegar mais aulas, se você é matemático, você consegue pegar aulas de Química, de Física e assim por diante. Mas vamos para a prova, que é por isso que vocês estão aqui. Questão 23. Um professor de matemática levou uma caixa com 40 calculadoras para seus alunos utilizassem na sala de aula durante a realização de um trabalho. Ele sabia que 15 dessas calculadoras estavam sem bateria, mas como estavam guardadas em caixas individuais, era impossível descobrir quais eram sem que ele abrisse e testasse uma por uma. Sem tempo para isso, o professor decidiu distribuir as calculadoras aleatoriamente para os seus 20 alunos e pediu para que eles fizessem o teste. Após esse teste inicial, 5 alunos informaram que suas calculadoras não estavam funcionando por falta de bateria. Então o professor separou tais calculadoras em um local para depois inserir novas baterias e retirou também de forma aleatória outras 5 calculadoras da caixa. Considerando tal situação, a probabilidade de o professor pegar novamente 5 calculadoras sem bateria está compreendida entre... Então inicialmente a gente tem 40 calculadoras, né? Dessas 40, 15 não tem bateria. Aí o que acontece? Ele pega 20 calculadoras, né? São 20 alunos, ele pega 20. Então sobraram aqui, ó, 20 calculadoras, né? 40 menos 20, 20, né? 40 menos 20, 20. E agora, em vez de 15 calculadoras sem bateria, como tinham 5 alunos que estavam sem bateria, agora na caixa dessas 20 são 10 que não tem bateria, né? Que é 15 menos 5. Então agora na segunda rodada ele tem uma caixa com 20 calculadoras e dessas 20, 10 não tem bateria. E aí ele quer pegar 5 e aí ele quer saber qual a probabilidade dessas 5 estarem sem bateria. Então vamos fazer do jeito mais simples possível que a gente consegue entender. Primeiro, ele pegou a primeira calculadora. Qual que é a probabilidade da primeira calculadora estar sem bateria? Você tem 10 sem bateria num total de 20, certo? Então a primeira sem bateria é 1 sobre 2, 50%. Aí depois, o que acontece? Depois que ele pega a primeira calculadora, na caixa sobraram 19 e tem 9 sem bateria, né? Porque uma ele já pegou. Então vai ser 9 sobre 19. Aí vai ficar 18 na caixa, 8 sem bateria. Então vai ser vezes 8 sobre 18 e assim por diante até você pegar 5. 7 sobre 17 vezes 6 sobre 16. E aí, se você fizer essa conta aqui, não sei como é que você faria essa conta sem calculadora, eu fiz utilizando uma calculadora aqui rapidinho, mas aí, né, não tem muito como fugir. Isso que vai dar pra gente 0,016 aproximadamente, tá? Aproximadamente 0,016, que é a mesma coisa que 1,6%. Então é 1,6% aproximadamente de chance de você pegar 5 calculadoras sem bateria. Aí você olha aqui, ó, resposta letra C. Questão 24. Um festival de bandas será realizado em uma cidade durante 4 dias. Considere que uma pessoa que foi ao festival em um dos dias não retorna ao evento nos demais dias e que o número de pessoas presentes no festival seja distribuído da seguinte forma. Então, no primeiro dia, 1/5 das pessoas, no segundo dia, 1/4, no terceiro, 1/3 e no quarto dia, 46 pessoas a mais do que no primeiro dia. Aí ele pergunta lá pra gente, com base nessas informações, pode concluir que... Então, primeiro vamos descobrir quantas pessoas existem aqui no total, né? No primeiro dia, a gente sabe que foi 1/5 do total, então é 1/5 do total. No segundo dia, foi 1/4 do total. No terceiro dia foi 1/3 do total. E no quarto dia foi o tanto de pessoas que foi no primeiro dia, mais 46.
Então, 1/5 do total, que é a mesma coisa que foi no primeiro dia, mais 46. Isso tem que dar quanto? O total de pessoas, né? Se eu somo o quanto que foi em cada dia, a soma de todos eles tem que dar o total de pessoas. Então, vamos encontrar o mínimo aqui, ó, um mínimo fácil, 60. Então, aqui, ó, vou colocar todo o denominador, vou deixar 60. Então, no primeiro dia vai ser 12 sobre 60t. No segundo dia vai ser 15 sobre 60t. No terceiro dia vai ser 20 sobre 60t. Aí no quarto dia vai ser 12 sobre 60t mais 46 igual a t. Aí somando todas essas frações aí que eu tenho, ó, 12 mais 15, 27, 47, 59, não é isso? 59t, faltou o t aqui, né? Faltou o t aqui. 59 sobre 60t mais 46 igual a t. Passando esse aqui lá para o outro lado e já subtraindo, eu vou chegar aqui 46 vai ser igual a t sobre 60. Ou seja, o total de pessoas é igual a 60 vezes 46, que vai dar para a gente 2.760 pessoas. Então, esse é o total de pessoas. E aí, com esse total de pessoas, eu consigo saber quantas pessoas foram em cada dia. Por exemplo, no primeiro dia vai ser igual a 2.760 dividido por 5. Isso aqui vai dar para a gente 552. No segundo dia, você faz a mesma conta, só que agora é dividido por 4, você vai chegar a 690 pessoas. No terceiro dia, você vai fazer a continha e você vai chegar a 920. E no quarto dia, vou fazer uma setinha aqui para não deixar igual, né? E no quarto dia, a gente vai ter 552 mais 46, que vai dar para a gente 598. Então, esses são o total de pessoas em cada dia do festival que você encontra. E aí você tem que avaliar se a questão A, B, C ou D, qual a questão correta, né? Então, vamos lá. Letra A, 1.610 pessoas foram ao festival juntando o primeiro e o quarto dia. Se você somar o primeiro com o quarto dia, não chega nem perto de 1.600, né? Vai dar o quê? 1.100 alguma coisa? 1.100? 1.200? Alguma coisa assim. Não precisa nem fazer a conta, mas você já consegue perceber que somando esse mais esse, não dá 1.600. Letra B, no terceiro dia foram 230 pessoas a mais que no segundo. Vamos ver aqui, ó. Quanto que é 920 menos 690. E aí você descobre que é exatamente 230. Então, a gente já sabe que a letra B está certo. O total de pessoas nos primeiros dias do festival é de 44% do total de pessoas que foram ao festival. Essa questão sim é sacaninha. Por quê? O que você tem que fazer? Você tem que somar, né, nos primeiros 2 dias, que é 552, mais, nos primeiros 2 dias, né, mais 690 e dividir pelo total, que vai ser 2.760. E aí você vai encontrar 0,45, que é bem próximo de 44. Então, se você já errou um pouquinho a conta, já se lascou, né? E letra D, a diferença entre o número de pessoas do segundo e do primeiro dia é menor do que 130. A diferença aqui é maior do que 130, né? Se você olhar aqui, ó, somar 30 vai dar 688, é isso? Não, pera aí, se você somar 2, 30 vai dar 2 aqui, ó. Então, a diferença é maior que 130, é 138 a diferença, né? Então, letra D não é. Resposta desse exercício, letra B. Exercício 25, considere as seguintes alternativas. Então, te dá 2 alternativas e você tem que dizer se elas são verdadeiras ou se são falsas. Na primeira, ele fala o seguinte aqui, ó, vamos já avaliar uma por uma. Um relógio possui um preço inicial de R$ 328 e após uma negociação foi aplicado um desconto de R$ 45 sobre seu valor. Então, inicialmente ele custava 328, aí você dá um descontinho de 45, para quanto que foi o preço? O preço foi para R$ 283. De acordo com essas informações, para que o valor do relógio volte ao seu preço original, deve ser aplicado um aumento de preço maior do que 15%. Então, vamos aplicar 15% em 283 e vamos ver se é o suficiente para voltar ao valor original, que é 328. Como que eu vou aplicar 15%? É só eu multiplicar isso aqui por 1,15, né? Então, aqui é o 1, que é para manter o valor, e o 15 aqui, que é o 15%. Se você preferir, você pode pensar assim, ó, é 283 mais os 15%,
de 283. É a mesma coisa, tá? Você usa a anotação que você achar mais conveniente para você. Se você fizer essa continha aqui, ó, você vai encontrar R$ 325,45, que é menor do que 328. Ou seja, se você só voltar 15%, não volta ao preço original. Você tem que voltar mais do que 15%, que ele falou aqui, ó, um aumento maior do que 15%. Então, essa alternativa aqui está correta, né? A primeira está correta. Na alternativa 2, ele fala o seguinte aqui, ó, nota fiscal de um celular cujo valor é 350, ressalta que R$ 348 o seu preço total corresponde a impostos incidindo sobre o produto. Dessa forma, os impostos representam a porcentagem menor do que 37% do valor total do celular. Como é que a gente faz isso aqui? A gente pega o valor que ele diz que é os 37% e divide pelo valor total e vê quanto que dá, né? Se você fizer essa continha aqui, eu fiz e anotei, ela vai te dar aproximadamente 0,366. Isso aqui é aproximadamente 36,6%, que é menor do que 37%, tá certo? Que deu muito próximo aqui, então você tem que ser bom de conta para acertar. Mas a rigor essa aqui está correta, então ambas as alternativas são verdadeiras. Resposta letra B. Questão 26, e é nessa hora que você percebe que a prova é meio estranha, porque a questão 26 é muito fácil e tinha umas questões, a 9, a 12, extremamente difíceis, né? A partir dessa questão aqui a prova começa a ficar bem mais fácil. Colocaram as questões mais difíceis lá no começo e agora ela começa a ficar mais fácil, acho que foi para assustar as pessoas. Isso aqui você nem precisa saber nada de matemática para fazer. Mas é assim, ó, para apresentar um trabalho escolar, os amigos André, Bruno, Carlos e Daniel, ou seja, ABCD, né? Colocaram 4 cadeiras em uma fila na frente da sala de aula. Considerando que André e Bruno precisam necessariamente sentar nas extremidades, de quantas maneiras distintas todos os amigos podem se acomodar nas cadeiras. Então você não precisa saber nada de matemática, é só você imaginar todas as possibilidades possíveis, né? Tem 4 cadeiras, vou chamar eles de A, B, C e D. O A e o B tem que ficar nas extremidades, então eles têm que ficar ou o A aqui e o B aqui, ou o B aqui e o A aqui. E aí só sobrou aqui o meio para você distribuir. Pode ser CD, 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 ou então A, D, C, B, ou A, D, C, A. Só tem essas... Opa, B, né? Que é B. Só tem essas possibilidades aqui que você pode colocar. Ó, 4, né? 4 possibilidades diferentes. Então, não precisava nem... né? Não precisa saber muita matemática, não. É mais só você contar aqui que você chegava na resposta. A resposta é a letra B. Questão 27. Os funcionários de determinada empresa fizeram uma festa surpresa para o chefe do setor de logística. Se todos os presentes no dia da festa se cumprimentarem uma única vez, há um total de 435 cumprimentos. Considerando que por motivos pessoais 5 funcionários não estiveram presentes no dia da festa, o número total de trabalhadores dessa empresa é... Para resolver esse exercício aqui, demonstrar a equaçãozinha que a gente vai ter que usar, vou fazer um exemplo com 6 funcionários. Então vou imaginar que a gente tem 6 pessoinhas aqui. Aí depois a gente expande para o número maior, tá? O número genérico. Mas vamos pensar aqui, essa primeira pessoa ela tem que cumprimentar... Oh, faltou um, né? Essa primeira pessoa aqui ela tem que cumprimentar 5, né? Ela cumprimenta esse, cumprimenta esse, cumprimenta esse, cumprimenta esse, cumprimenta esse. Quanto que deu? 1, 2, 3, 4, 5 cumprimentos. Já essa segunda pessoa ela não pode cumprimentar a primeira de volta, mas senão estaria em duplicata esse cumprimento, que já foi contabilizado aqui em cima, né? Então ele cumprimenta 1, 2, 3, 4. Já essa aqui cumprimenta só os 3 que sobraram. Esse aqui cumprimenta 2, esse aqui cumprimenta 1 e esse aqui sobrou 0. Então essa vai ser aqui, ó, os cumprimentos que a gente vai ter. E aí para você saber o número de cumprimentos é só você somar. É claro que isso aqui daria muito trabalho porque é um número grande aqui, né? Daria para você fazer isso manualmente e ir somando, né? Coloca mais um, 6, coloca mais um, 7 e vai somando e ver quando que vai dar 435. Seria uma maneira, mas vamos tentar deduzir uma equaçãozinha aqui para a gente. Qual que vai ser a nossa estratégia? Eu vou somando aqui, ó, as bordas aqui, ó. Então eu somo esse com esse, deu 5, né? Eu somo esse com esse, deu 5. 4 mais 1, 5. 3 mais 2, 5. Então o que que eu tenho aqui? Eu tenho 5. 5 é quanto? Eu tenho 6 pessoas, né? 6 pessoas. Então 5 é n menos 1.
E aí eu preciso multiplicar esse n menos 1 3 vezes, ó, são 3. O 3 é o quê? É 6 dividido por 2. Então é n dividido por 2. Então o número de comprimentos totais é n menos 1 vezes n sobre 2. É claro que eu só demonstrei de uma maneira bem besta, não provei nada para vocês dessa equaçãozinha, mas essa equaçãozinha vale aqui para o caso genérico. Então o que a gente tem? A gente tem que n menos 1 vezes n dividido por 2, ele tem que ser igual a 435. Ou seja, eu vou ter que n ao quadrado menos n tem que ser igual a 870. E aí você pode ir chutando aqui alguns valores, né? Mas você tem que tomar valores próximos aqui o que ele te deu. Lembrando que você tem que somar 5 depois, porque tem 5 funcionários. Então, esse aqui quer dizer que o n seria 15. Esse aqui, o n seria 20. Esse aqui, o n seria 25. E esse aqui, o n seria 30. E aí você tem que ver qual que vai dar 870, né, nessa conta. Se você pegar o 20, ó, 20 é 400, menos 20 já deu 400 menos 20, 380. Claramente não é. Então, aqui para cima. Se você colocar 30, ó, 30 ao quadrado, menos 30, igual a 870, vai dar 900, menos 30, que é de fato 870. Então, você sabe que na festa foram 30 funcionários, então o total da firma são 35 funcionários. Resposta à letra D. Questão 28. Em 5 dias de suas férias, Juliano pretende assistir 10 filmes de terror distintos. Um gosto duvidoso aí, né? Sendo 2 filmes por dia escolhido. 2 filmes por dia escolhido. Todos os filmes podem ser vistos de maneira aleatória, exceto 2 deles que formam uma sequência com partes 1 e 2, que precisam ser vistos no mesmo dia e nessa ordem. Com base nessas informações, o número de maneiras diferentes que Juliano pode ver todos os filmes é... Então, vou imaginar assim, ó, a gente tem, no primeiro dia, segunda-feira, a gente tem 2 vagas, no segundo dia a gente tem 2 vagas, no terceiro dia a gente tem 2 vagas, no quarto dia a gente tem 2 vagas e no quinto dia a gente tem 2 vagas. Só que um desses dias vai ser preenchido por 2 filmes, então a gente pode, por exemplo, supor que esses 2 aqui andam juntos, tá vendo? Qual que vai ser a nossa estratégia aqui, ó? A gente vai... ver de quantas maneiras a gente pode arranjar os 8 filmes que sobraram, já que os 2 estão presos aqui, nessas 8 vagas que sobraram. E aí depois a gente vai ver a influência desses 2 filmes que eu marquei como vermelhinhos. Mas vamos pensar aqui, ó. No primeiro dia, quantos filmes eu tenho disponíveis? 8. Na segunda vaga já foi 1, então sobrou 7. Na terceira, 6. Aqui, 4. Aqui eu tenho 3, aqui sobraram 2 e aqui vezes 1, né? 8, 7, faltou 5 aqui, né? Epa, faltou 5 aqui no meio, olha. Então é 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, é isso. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse aqui é o famoso 8 fatorial, né? Então eu consigo escolher os primeiros 8 filmes de 8 fatorial maneiras diferentes. E agora eu preciso ver a influência desses 2 filmes, parte 1 e parte 2, né? Esse filme, parte 1 e parte 2, ele pode estar, esse quadrinho vermelho, ele pode estar na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira ou na sexta-feira. Então percebe que eu consigo organizar essa partezinha vermelha de 5 maneiras diferentes. Então eu tenho a organização dos 8 filmes que não tem continuação, vezes as 5 maneiras desse bloquinho de 2 filmes. Então, eu tenho 8 fatorial vezes 5 maneiras de assistir os filmes. Então, a resposta é letra B. Esse aqui é o 29. Ao visitar uma loja de roupas, a probabilidade de Luciana comprar uma calça jeans é 0,3 e a probabilidade de comprar uma camisola é 0,4. Considerando que esses 2 eventos são independentes, qual a probabilidade de Luciana não comprar nem uma calça jeans e nem uma camisola? Esse exercício eu vou fazer de 2 maneiras diferentes, só para você ver como é que dá para fazer de 2 maneiras diferentes. A mais fácil delas é você pensar na probabilidade dela não comprar. Então, a probabilidade dela não comprar uma calça jeans é 0,7, né? Já que a probabilidade de comprar é 0,3, a de não comprar é 0,7. Então, em 0,7% dos casos, ela não comprou uma calça jeans. E aí, eu multiplico pela probabilidade dela não comprar a camisola, que é 0,6. Se você fizer essa conta, você já encontra 0,42, que já é a resposta final, letra B. Essa é uma das maneiras de você abordar o problema.
A outra é você verificar todos os casos em que ela compra roupas, né? E os casos que ela compra roupas. Então, o que a gente tem? A gente tem que em 0,3% dos casos ela compra um jeans. E a gente tem que em 0,4% dos casos ela compra uma camisola. Aí você poderia pensar, deu 0,7%, então 0,3%, que seria a letra A, é a probabilidade dela não comprar nada. Só que cuidado, tem o dia que ela compra a calça jeans e a camisola. Então a gente tem que tirar a intersecção dos dois. A intersecção dos dois é 0,3 vezes 0,4. E aí, se você fizer essa continha aqui, vai dar 0,7 menos 0,12, que vai te dar 0,58. Em 0,58 dos casos, ela compra alguma coisa. Então, em 0,42, ela não compra nada. Então, você poderia simplesmente fazer 1 menos 0,58, e aí você encontrar 0,42 de novo. Então, você chegaria na mesma resposta. Esse era o 29. Questão 30. Em uma fábrica automotiva, as peças são produzidas pelas máquinas 1, 2 e 3. A máquina 1 produz o dobro de peças da máquina 2 e o número de peças produzidas pela máquina 2 é igual ao número de peças produzidas pela máquina 3. Vamos fazer aqui, para ajudar a gente, eu vou chamar a máquina 1 de A. A máquina 2 eu vou chamar de B. E a máquina 3 eu vou chamar de C. A gente sabe que esse aqui, na verdade, é o número de peças, tá? Produzidas. Então, o número de peças da máquina 1, A, é igual a 2B. E B é igual a C. Esse aqui é o número de peças produzidas pela máquina 1, o A. O B é o número de peças produzidas pela máquina 2 e o C pela máquina 3. Sabe-se que 4% das peças produzidas pela máquina 1 são defeituosas, enquanto que as defeituosas na máquina 2 e 3 são 6% e 2% respectivamente. Se uma peça automotiva produzida por essas fábricas for escolhida ao acaso, a probabilidade dela ser defeituosa será... Então vamos pensar assim, eu preciso pegar o número total de peças produzidas defeituosas e dividir pelo número total de peças. Então o que eu vou fazer? Eu sei que 0,04 das peças produzidas por A são defeituosas. Então eu estou querendo somar aqui em cima o total de peças defeituosas. Eu sei que 0,06 de B são defeituosas e eu sei que 0,02 de C são defeituosas, não é isso? E aí eu preciso dividir pelo número total de peças, que é A mais B mais C. E aí eu tenho a porcentagem, a probabilidade dessas peças serem defeituosas. Eu sei que A é igual a 2B e eu sei que C é igual a B. Então vamos substituir todo mundo, deixar todo mundo em função de B. Aí vai ficar assim, 0,04 vezes 2B mais 0,06B, ixi, eu estou quase me tampando aqui, mais 0,02B. E aí eu preciso dividir tudo isso daqui por 2B mais B mais B. Quanto que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar para a gente 0,08B mais 0,08B, fazendo as contas aqui de cabeça, né? Por isso estou fazendo devagar, sobre 4B. Dá para cortar o B para todo mundo, isso aqui vai dar 0,16 sobre 4. Isso aqui vai ser 0,04, que é a resposta letra C. Essa é a resposta do 30. Questão 31, mais um facinho aqui, só precisa fazer um pouco de conta. Após comprar vários produtos em uma loja de artesanato, Mariana recebeu um boleto de R$ 850, que poderia ser pago em uma data pré-fixada. No dia do pagamento, Mariana não possuía dinheiro e só conseguiu pagar o boleto com 4 meses de atraso. Considerando que a taxa de juros simples mensal é de 3%, ao todo o valor pago por esse boleto será, como a taxa é de 3% e é juros simples, a taxa total que ela vai pagar é 3 vezes 4, que vai ser igual a 12%. Então, tudo que a gente tem que fazer, porque são 4 meses, né? 4 meses vezes 3 é 12. Tudo que a gente tem que fazer é somar 12% nesse valor aqui. Então, a gente pega lá 850 mais 0,12 vezes 850. E aí você chega no resultado final, já só precisa fazer um pouquinho de conta, que é total R$ 952. É isso. Esse exercício é só isso daqui, juros simples, sempre bem tranquilo, resposta letra D. Questão 32, um lojista comercializa os produtos de determinada linha de cosméticos com um acréscimo de 50% sobre o valor de custo.
Próximo ao Dia das Mães, esses produtos foram vendidos com desconto de 10% sobre o preço normal, resultando em valor promocional de R$ 27,00 por unidade. Com base nessas informações, assinale o valor de custo de cada produto. Então vamos pensar aqui, ó. Eu tenho o valor de custo que eu vou chamar de C, aí ele acresce esse valor de custo em 50%, ou seja, ele soma metade de C, né? 0,5C. Aí o que ele faz? Lá depois, ele aumentou 50%, aí lá depois, ali no Dia das Mães, ele dá um desconto de 10%, que é a mesma coisa que você multiplicar por 0,9 o preço. E isso aqui vira R$ 27,00. Então a gente precisa resolver essa equaçãozinha para C para saber o valor do custo. É isso, a dificuldade desse exercício é você montar essa equação, o resto é fácil. Então vai te dar 1,5C vezes 0,9 igual a 27. 1,5C igual a 27 dividido por 0,9. Então a gente tem aqui que 1,5C é igual a 30. 27 dividido por 0,9 é 30. Então, C é igual a 30 dividido por 1,5, ou seja, C é igual a 20. Então, esse é o valor de custo aqui do produto, né? Não falo do cosmético. Então, resposta letra D. Questão 33. Em um mesmo ano, o lucro de uma empresa em fevereiro e em março teve, em relação ao valor obtido em janeiro, um aumento de 15% e um decréscimo de 30% respectivamente. Considerando que a média aritmética simples dos lucros observados nos 3 meses, janeiro, fevereiro e março, é de R$ 33.250, o lucro obtido por essa empresa em março será... Então, qual que vai ser minha estratégia aqui? Primeiro, eu vou tentar descobrir qual que foi o lucro de janeiro. Aí depois eu descubro fevereiro e março, né, automaticamente. E aí o março é o que eu quero como resposta final. Então ele fala pra gente que a média aritmética simples dos lucros vai dar esse valor aqui, ó. Então vamos pensar, como é que eu encontro a média aritmética? Eu preciso do valor de janeiro, mais o valor de fevereiro, mais o valor de março, divido por 3, e isso aqui vai me dar 33.250, né? É isso que ele fala pra gente, R$ 33.250. O valor de janeiro eu vou chamar de J mesmo. O valor de fevereiro teve um acréscimo de 15% em relação a janeiro. Então, isso aqui vai ser 1,15 de janeiro. Já março, decréscimo de 30%, ou seja, 0,7 de janeiro. Tudo isso dividido por 3 vai ser igual a 33.250. Somando todos os J's aqui em cima, vai dar para a gente 2,85J, é isso? 2,85J sobre 3 igual a 33.250. Ou seja, fazendo a conta aqui já vou colocar a resposta final, anotei a resposta final aqui. O valor de janeiro, é só isolar, né? Multiplica por 3, divide por 2,85. O tanto que teve de lucro em janeiro é igual a 35 mil. É isso. Esse é o lucro de janeiro, mas ele quer o lucro de março. Mas a gente já sabe qual que é o lucro de março, né? O lucro de março é igual a 0,7 vezes o lucro de janeiro, que é 0,7 vezes 35 mil. E aí, fazendo essa continha aqui, a gente encontra o total de R$ 24.500. Aí é só olhar aqui no gabarito qual que é a resposta correta. Resposta correta, letra C. Questão 34. Uma televisão pode ser comprada à vista pelo valor de R$ 2.500, sem desconto. Entretanto, uma pessoa pode adquirir o mesmo produto se o pagamento for realizado a prazo durante 2 meses e sujeito ao regime de juros compostos a uma taxa de 5% ao mês. Com base nessas informações, assinar a diferença entre os valores pagos a prazo e à vista por essa televisão. Como que a gente calcula o valor total pago? A gente pega os R$ 2.500, aí aplica a taxa de juros, que é 1,05 do primeiro mês, mais a taxa de juros do segundo mês, 1,05. Se você quer simplificar um pouco mais, você pode escrever 2.500 vezes 1,05 ao quadrado, né? Onde esse 2 aqui seria o número de meses. Se fosse 3 meses, colocaria 3 e assim por diante, assim que você faz o juro composto.
E aí, você só precisa fazer essa conta, né? Se você fizer essa conta, você vai encontrar R$ 2.756,25. Então, esse é o valor total que a pessoa pagou, R$ 2.756,25. E aí, você tem que fazer a diferença desse valor com esse 2.500 aqui. Então, vai ser 2.756,25 menos 2.500. Isso aqui vai dar para a gente 256,25 centavos. Aí você olha no gabarito. Resposta letra C. Essa é a resposta da 34. Você vê como que os exercícios ficaram muito mais fáceis, muito mais simples, aqui mais próximo do final, né? Questão 35. A idade dos netos de Marinalva estão detalhadas na tabela a seguir. Aí tem o nome do neto e a idade aqui, né? Se a mediana dessas idades é N, a média aritmética simples é... Mediana é o valor que fica no meio, né? No meio. Então, a gente tem que ordenar os valores em ordem crescente ou decrescente, tanto faz, mas vamos ordenar. Então, a menor idade é 2, que é da Beatriz. Aí, depois vem o 3 do Eduardo. Vem o 5 do Daniel da Raíssa, então tem 2 vezes o 5 aqui. Aí vem o 9. E aí vem o 13. E aí, como ele fala que é mediana, o N ele tem que ficar bem no meio aqui, ó. Então, você vê, ó, se eu pegar aqui, ó. Vai ter 3 para cá, 3 para cá e 3 para lá. Então, o N fica exatamente aqui no meio. E aí, a gente consegue concluir que o N ele é menor ou igual a 5 e maior ou igual a 5. Ou seja, N só pode ser 5. Então, N é igual a 5. E aí, a gente tem que fazer a média aritmética desses números aqui, né? Desses números, é só somar todo mundo. Então, vai ser 2 mais 3 mais 5 mais 5 mais 5 mais 9... mais 13 e dividir pelo número de crianças que tem aqui, né? Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 crianças. Então, se você fizer a soma aqui em cima, vai ser 5, aqui dá 5, 10, 15, 20, 29, 39, 42. 42 dividido por 7, que é igual a 6. Então, a média aritmética é 6. Resposta letra C. Número 36, os números a seguir representam as notas de 5 alunos que precisaram fazer um exame especial para serem aprovados em determinada disciplina. Está aqui a nota dos 5 alunos. O desvio médio das notas desses alunos é... Para a gente calcular o desvio médio, a gente precisa fazer a média de quanto cada valor é diferente da média inicial aqui. O desvio médio, a gente precisa da média. Então, vamos primeiro fazer a média, que é 50 mais 65 mais 45... mais 70, mais 80 e divide todo mundo aqui por 5, não é? E aí, se a gente fizer essa conta aqui, a gente encontra que a média é 62. Então, essa é a média 62. Então, o desvio do 50 é 12, né? Porque a média é 62, o 50 está 12 de distância. Então, é 12 mais 3... É em módulo aqui, tá? Pode ser para mais ou para menos. A gente pega a distância do 62 em módulo. Mais... Quanto que dá isso aqui, gente? Dá 18? Não, 17. Mais 17. Mais 18. Mais 8 mais 18, né? Mais 8 mais 18. Mais 18. E divide todo mundo por 5. E é isso, não tem muito segredo não, é só você saber como calcula o desvio médio, e aí isso aqui vai dar pra gente 11,6. E aí é só marcar aqui na letra B, 11,6. 37, Luciana solicitou uma análise de crédito em 3 bancos distintos, o X, o Y e o Z, visando a aquisição de um cartão sem anuidade. A probabilidade dela conseguir esse cartão nos bancos X, Y e Z é 0,2, 0,3 e 0,45, respectivamente. Considerando que as aquisições dos cartões nos diferentes bancos são eventos independentes, qual a probabilidade de Luciana conseguir o cartão em pelo menos um dos bancos? Daria para a gente calcular a probabilidade dela conseguir pelo menos um cartão, só que ela é um pouquinho mais complicada, por quê? Porque você tem que calcular a probabilidade dela pegar um cartão, 2 cartões e 3 cartões. Aí você soma essas probabilidades aí. É mais fácil a gente simplesmente calcular a probabilidade dela não pegar nenhum cartão e aí fazer 100% menos essa probabilidade, que é o que eu vou fazer. Então, a probabilidade dela não pegar cartão no banco X é 0,8, já que de pegar é 0,2, a de não pegar é 0,8. A probabilidade de não pegar no segundo é 0,7, né? Já que a de pegar é 0,3. E a probabilidade de não pegar no Z
é 0,55. Aí, se você fizer essa multiplicação, você encontra 0,308. Então, essa é a probabilidade dela não pegar nenhum cartão. Ou seja, a probabilidade dela pegar ao menos um cartão é 100%, ou 1, menos 0,308, que vai dar para a gente 0,692. Essa é a probabilidade dela pegar ao menos um cartão. Resposta letra C. Questão 38. Suponha que as letras da palavra ângulo precisam ser distribuídas nas 6 lacunas a seguir. O número de maneiras distintas que tais letras podem ser distribuídas, de modo que todas as vogais fiquem em uma mesma coluna, ou seja, todas as vogais têm que ficar na mesma coluna e todas as consoantes têm que ficar na segunda coluna, ou na outra coluna, né? Não exatamente na segunda. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos imaginar, primeiro, que as vogais vão ficar nessa e as consoantes vão ficar nessa. Então, de quantas maneiras diferentes, lembrando aqui que as vogais são qual? É A, U e O. Já as consoantes, elas são N, G e L, né? Então, eu tenho 3 vogais e 3 consoantes. Então, de quantas maneiras diferentes eu posso colocar uma vogal aqui? Eu tenho 3 disponíveis, eu posso colocar de 3 maneiras disponíveis. Aqui, depois que eu já escolhi uma, vamos supor, por exemplo, que eu escolhi a O, coloquei a O aqui, agora vai ser uma dessas duas só. E aí, como eu peguei mais uma, na terceira opção só tem uma opção. Então, eu tenho 6 aqui, ó, né? 6 maneiras diferentes. Aí, eu vou para as consoantes. De novo, eu tenho primeiro 3, depois 2, depois uma maneira diferente. Então, de quantas maneiras diferentes eu consigo colocar todas as vogais na primeira coluna e todas as consoantes na segunda? Eu tenho 3 vezes 2, vezes 1, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 3 vezes 2, vezes 1, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui é igual a 36. Então, eu tenho 36 maneiras diferentes de eu colocar todas as vogais na primeira coluna e todas as consoantes na segunda. Mas isso não é a resposta final, porque eu posso inverter. Eu posso colocar as consoantes aqui e as vogais aqui. E aí, eu tenho duas possibilidades distintas, né? Ou vogal aqui, consoante aqui, ou consoante aqui e vogal aqui. Ou seja, eu preciso pegar esse resultado aqui, ó, e multiplicar por 2. Porque eu posso ter vogal na primeira coluna e consoante na segunda, ou consoante na primeira coluna e vogal na segunda. Então, a resposta é 72, letra C. Essa é a resposta do 38. Questão 39. Em um concurso público para a carreira de professor do magistério superior, a banca organizadora optou por dividir o processo seletivo em 4 etapas que valem de 0 a 100. A tabela a seguir descreve cada etapa e seu respectivo peso associado. A gente tem aqui, né, os pesos para cada uma das 4 etapas. Para que um candidato seja aprovado, a média aritmética ponderada das notas nas 4 etapas deve ser maior ou igual a 60. Se um candidato pontuou 45 na prova dissertativa, 65 no projeto de pesquisa e 70 na didática, qual a nota ele deverá pontuar na prova de títulos para ser aprovado no concurso? Então, a gente vai escrever aqui a equaçãozinha para calcular a média aritmética ponderada. Como é que a gente faz? A nota dele na dissertativa foi 45. 45 e o peso é 3. Mais a nota no projeto de pesquisa, que é 65 vezes 2, mais 70 na didática, vezes 3, mais a nota que ele precisa tirar de títulos, vezes 2, e divide isso pela soma aqui dos pesos, né? Que é 3, 5, 3 mais 2, 5, mais 3, 8, mais 2, 10. Divide por 10, e isso tudo aqui tem que dar 60, que ele falou aqui, ó, que a nota tem que ser maior ou igual a 60, então ele tem que tirar no mínimo esse x aqui. Aí é só resolver essa equaçãozinha que já chega na resposta final. Então, vamos passar o 10 para lá multiplicando e vamos fazer essas multiplicaçõezinhas pequenininhas primeiro, para a gente ver o resultado. 45 vezes 3 é igual a 135. 65 vezes 2 é igual a 130. 70 vezes 3 é igual a 210. Mais 2x igual a 600, né? Aí eu vou somar tudo isso daqui. Isso daqui vai dar 100, 200, 400, 475 mais 2x igual a 600. Ou seja, 2x vai ser igual a 125, é isso? Acho que é. E x vai ter que ser igual a 62,5, né? Esse é o valor da nota. Tem aqui no gabarito? Tem. Resposta letra D.
Última questão, questão 40, é uma questão um pouco mais teórica e ela fala assim para a gente, ó, em estatística descritiva, as medidas de dispersão são resumos numéricos usados para determinar o grau de variabilidade dos dados em um conjunto de valores. Sobre essas medidas, analise as afirmativas a seguir. Somando-se uma constante C a todos os valores de um conjunto de dados, o desvio padrão não é alterado. Esse aqui é bem simples. Vamos imaginar que o nosso conjunto de dados ele é assim, ó. Tá? A média está naquele ponto ali, ó. A média está aqui. Se a gente, em vez de pegar, a gente somar um pouquinho, né, um valor constante em todos os dados, o que a gente vai ter uma curva? A gente vai ter uma mesma curva, o mesmo formato, só que um pouquinho para a direita e um pouquinho para a esquerda, né? Agora esse aqui é x. Mas repara que a forma da curva não muda. Se a forma da curva não muda, o desvio padrão é o mesmo. Então está correto, o desvio padrão não é alterado. Se todos os valores de um conjunto forem multiplicados por uma constante, então a variância será multiplicada por 2c. A variância é multiplicada por c ao quadrado nesse caso, tá? Isso aqui está errado. Isso aqui é mais difícil de mostrar, tem que fazer continha. O desvio médio tem a mesma unidade dos dados. Isso aqui acontece bastante com meus alunos de física, que eles não colocam a unidade no desvio padrão, o desvio médio, o que quer que seja. O desvio tem a mesma unidade, tem que colocar a unidade sim. Então, 1 e 3 estão corretos. Resposta, letra C. E essa era a última questão. Se você gostou desse vídeo, te ajudou de alguma maneira, não esquece aí de deixar o like, compartilhar com seus amigos. E até ano que vem. E tchau para vocês.